Pois bem, a geisha é um personagem comum na cultura oriental, não é? E nós não entendemos também porque quando a gente assiste o filme, não, porque o filme faz a diferença. Mas, de maneira geral, a gente acha logo que é uma prostituta, não é? Que é como a gente entende a relação com o sexo do homem com a mulher, esse mercado do sexo. Bom, a geisha não é uma prostituta, não é? É muito curioso isso. A gente acha, porque a gente não entende, a gente coloca no mesmo rol, mas não é. A geisha é um personagem da asa erótica. Ela não é, é até difícil de falar, porque realmente nós ocidentais não entendemos isso, não é? Você precisaria ser chinês ou japonês para poder entender o que é uma geisha, não é? É uma mulher que tem a arte do sexo, a arte erótica. Ela foi treinada a vida toda para fazer isso. Não é uma massagista qualquer, não é uma massagista prostituta, massagista, não é isso. Ela é um personagem que, inclusive, tem um status social diferenciado. Não é? Para você ver como, para nós, é complicado isso, porque nós perdemos, se algum dia nós tivemos, que eu acho que não, esse tipo de relação, nós perdemos nesse processo, porque todo o processo cristão, não é, vai estabelecer uma relação com o ato e com o desejo e com o prazer de uma maneira completamente suprimida, não é? Quer dizer, você pode até ter o ato sexual, mas o prazer e o desejo no ato sexual são postos entre parênteses, não é? Especialmente para as mulheres. Nessas práticas, não. O prazer e o desejo, não é? E o ato, eles fazem parte de uma prática erótica secular, né? E que tem a ver com uma certa relação que aquela cultura e o corpo naquela cultura estabelece com o sexo. Para isso, precisa não ter uma relação com o saber, não é? Ou nem tampouco uma relação de profundidade com o desejo. E, obviamente, precisa não ser cristão, não é? Precisa estar numa tradição que não seja a tradição cristã. Está claro isso? Eu estou um pouco preocupado com o tempo, mas, enfim. Por que Foucault vai até aí? Porque, exatamente, quando ele critica a psicanálise, ele vai ter que propor alguma outra coisa, não é? Essa crítica que ele faz, porque lembrem-se que o que o Foucault está preocupado é exatamente nas possibilidades de você ter experiências corpóreas que não estejam atreladas a nenhum saber, ou a nenhuma profundidade. Porque lembrem-se que Foucault está trabalhando com essa hipótese da relação entre saber e poder. Se você puder dissolver isso, ele dizia a mesma coisa da loucura. Será que um dia nós vamos poder ter uma experiência da loucura nem destituída, separada de qualquer saber? Saber também é uma diferença, né? Porque o saber aí é um saber outro, né? Um saber que vem de fora a experiência do sujeito. Já é uma diferença com relação à psicanálise. Então, na história da sexualidade, e vejam como isso tem tudo a ver com as questões ao embate, né, dos estudos de gêneros atual com a psicanálise. Então, o Foucault propôs exatamente uma possibilidade de uma experiência com o sexo que não passasse pela relação de profundidade com o desejo, não é? Mas que fosse uma experiência que implicasse o que ele chama de uma intensificação dos prazeres. Não é? Que é como se ele dissesse assim, a psicanálise e o mundo cristão reprimiram isso, né? Impossibilitaram essa nossa experiência de prazer com o corpo, não é? E com isso fazem um tipo de controle, uma moral, não é? E um controle que é muito complicado e que nós poderíamos ter um tipo de sexualidade mais livre, uma outra experiência com sexualidade que se aproximasse muito mais da experiência grega, não é? Do que propriamente
a experiência cristã e pastoral. Tanto é que ele vai dizer que a psicanálise é uma pastoral, não é? Então, veja, isso é uma questão muito interessante, muito complicada, né? Porque, por outro lado, nós teríamos que realmente interrogar o Foucault até que ponto realmente essa intensificação dos prazeres ou essa relação do sujeito com o sexo e com o prazer, ela seria realmente emancipatória para o sujeito. Até que ponto? Eu não estou fechando questão, eu tenho uma posição que eu vou dizer para vocês, mas acho que eu acho que é exatamente toda a polêmica que existe entre os estudos de gênero e a psicanálise nos dias de hoje, né? Porque a ideia do Foucault é que nós podemos inventar, devemos e podemos inventar novos prazeres. O problema, que é exatamente onde o Aluche interroga, é o que é que Foucault está chamando de prazer, afinal, né? Até que ponto o que ele chama de prazer equivale ao que Lacan chamou de mais de gozar, né? O texto é muito interessante, mas depois eu entro nele. O Foucault, ele chegou no impasse, né? Porque lembrem-se que na própria definição de poder, ele dizia o quê? Que o poder implica uma resistência. Não existe poder sem resistência, né? Mas o problema qual é? É que quando surge a resistência ao poder, imediatamente, não necessariamente imediatamente, mas logo após, essa resistência é digerida pelo poder. O poder inclui essa resistência na sua lógica até que apareça uma nova resistência, não é? É mais ou menos o que a Globo faz quando coloca o trans, não é, na novela, não é? Ela digere o trans, e isso pode, por exemplo, complicar a vida dos trans e do LGBT, porque isso pode, e não é difícil que seja assim, pode ser que a partir de então a Globo passe a dizer o que é trans e como é que a experiência de ser trans. Passa a normatizar. Passa a normatizar. Ela digere a resistência e ela passa a propor como um saber. Qual é o problema que o Foucault se depara? E, inclusive, entra em crise com isso, não é? Ele vai viajar, né? É que, mas se o poder implica resistência, até mesmo produz a resistência, mas imediatamente ele digere a resistência, esse negócio de aparecer, incorporar, digerir, isso leva a gente ao infinito, não é? No fim das contas, como é que faz? Qual é a proposta emancipatória que a gente pode levar aí para sair fora da lógica de dominação e de controle do poder? Não é? E aí o Foucault envereda para a estética da existência, que é o último período da obra Foucaultiana, né? Que são exatamente os dois últimos textos da história da sexualidade, o uso dos prazeres e o cuidado de si. A forma que você teria, que é muito curioso, que é muito parecido com o Lacan, né? É exatamente por onde o Lacan também termina, é na estética, né? Que você teria que inventar uma nova estética da vida e uma nova estética da existência a partir de uma libertação do corpo dos saberes, né? Dos poderes e dos saberes. Para isso, e essa é a proposta política do Foucault, é essa proposta que eu estou interrogando, para isso você precisa intensificar os prazeres do corpo, não é? De maneira que eles possam ter a maior liberdade possível. Para Foucault, isso seria libertário e emancipatório para o sujeito, entende? Porque você funcionaria numa nova estética. Bom, é um pouco o que está acontecendo hoje com a galera dos gêneros, né? São novos prazeres, novas formas de se relacionar, não é? Enfim, tudo que está se passando hoje tem a ver com essa ideia, não é? E é exatamente por isso que isso se apresenta como um embate com a psicanálise, não é? Porque a psicanálise nunca abriu mão
e nem abre mão da ideia de desejo. Não é? A questão que a gente precisa saber é se o Foucault entendeu o que é o desejo para a psicanálise e se essa relação com o saber ela implica realmente em algo que impede o sujeito de obter um prazer do corpo. Essa que é a crítica do Foucault à psicanálise. Entende? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Para onde Foucault vai? Não é? Porque, no fim das contas, o Foucault, curiosamente, essa estética da existência, ela termina numa questão muito singular, né? Como toda estética. É algo que você, curiosamente, é como também Lacan vai dizer isso, né? Lacan vai propor uma etiqueta, né? Uma brincadeira que ele faz da ética como uma etiqueta, uma pequena ética que você precisa adotar para você como uma ética do bem dizer. Né? Você precisa bem dizer o real, e isso termina produzindo uma ética, uma estética do sujeito. Né? É a última ética do Lacan, vamos dizer assim. A última proposta ética do Lacan. É uma ética do bem dizer que termina se configurando também como uma estética. Isso é muito singular, né? É uma proposta muito singular, é como se cada um com o seu corpo, servindo de resistência, pudesse se propor a isso, a inventar e a experimentar novos prazeres. Tudo bem até aí? Bom, o que é que o gozo tem a ver com isso? Não é? A proposta do Alush, que, como eu disse para vocês, eu acho interessante, mas não concordo completamente, qual é? É que tudo que o Foucault chama de intensificação do prazer pode se equivaler ao que Lacan chamou de mais de gozar. Não é? Ele faz uma equivalência direta entre as intensificações do prazer e o mais de gozar em Lacan. Bom, o mais de gozar, vocês sabem, para quem não sabe, o mais de gozar é um gozo do objeto, não é? Do tal do objeto A, que é esse gozo que é como se fosse um pedaço de gozo, porque Lacan primeiro começou a trabalhar com o gozo de uma maneira geral, né? O gozo como sendo uma grande entidade. Depois ele foi diminuindo isso, né? Tem o gozo do outro, que continua sendo uma grande entidade, o gozo do corpo, enfim, até ele foi criando uma teoria do gozo, né? Passou a uma tipologia do gozo. Existe o gozo fálico, o gozo do outro, o gozo feminino, né? E o tal do mais de gozar. O mais de gozar é o gozo com esse objeto, que é exatamente esse pedaço do corpo que nós não temos, né? Porque, na verdade, não é que falte algum pedaço ao nosso corpo, é que o recorte da linguagem no nosso corpo produziu um buraco, né? Então, não é propriamente que falta um pedaço do corpo à mulher, porque a mulher não tem pênis. Não é isso. Falta um pedaço ao corpo de todo mundo, porque o significante recortou esse buraco, fez uma borda, né? Então, todos nós achamos que esse pedaço do corpo que caiu, que é o tal do objeto A em Lacan, eu estou falando, obviamente, de uma maneira mais rápida, o gozo que nós deveríamos ter obtido com esse pedacinho a mais de corpo e que nós perdemos, pois bem, esse gozo Lacan chama de mais de gozar. Por quê? Porque é esse pedacinho de gozo que nós corremos atrás de recuperar nas nossas experiências de gozo, não é? Como aquelas brincadeiras de criança, né? Me dá um pedacinho aí do seu chocolate, não é? Esse pedacinho de chocolate é um pedacinho de gozo que eu acho que recupera, não é? Na minha época tinha assim, dá o 20, né? O 20 era só o resto. O 20 era o resto do refrigerante, é o resto do sanduíche. O 20 era o melhor, porque era exatamente o pedaço, não é, que alguém pediu, e porque o outro pediu, ficava melhor ainda de você não dar. Não é? Então, esse pedaço do corpo é exatamente esse resto de gozo,
esse pedaço de gozo que eu estou chamando, é esse gozo que a gente corre atrás para tentar recuperar, né? E, bom, isso faz parte da estrutura, né, para Lacan. Agora, só tem um porém. E que eu acho que isso é o complicado, por exemplo, e aí vai a minha crítica, né? Aos estudos de gênero, como eu disse, com todo cuidado, porque eu não tenho leitura suficiente, mas ao próprio Foucault, é que eu brinco com os alunos dizendo assim, o Foucault não leu o Além do Princípio do Prazer. Né? Acho que uma formiga me mordeu aqui, com alguma coisa aqui me atacando. Por que eu digo isso? E é por isso que eu também não concordo completamente com Alush, porque é como se... E alguns autores, especialmente os filósofos ficam com raiva da gente quando a gente diz que eles não tendo a experiência clínica, eles não entendem muito bem o que diabo é o gozo. Né? Eles ficam com raiva dos psicanalistas por causa disso, mas é verdade. Por que eu digo isso? Eu acabei de ler um livro, eu terminei de ler para exatamente esse evento de psicanálise política, que é o livro A Nova Razão do Mundo, do Laval e do um outro autor, que são dois autores, eu esqueci o nome. Né? Recomendo para todo mundo, porque é um livro sobre o neoliberalismo, como o neoliberalismo afeta as subjetividades e tal, e ele termina, o último capítulo do livro, retomando todos esses autores, desde o Melman, o Lebrun, os autores que falaram do mundo, dos efeitos de uma nova economia psíquica e tal, no mundo atual. Como é o nome? A Nova Razão do Mundo, esqueci o nome dos autores, o Laval e... esqueci o outro. Mas você bota A Nova Razão do Mundo, é um livro que está na moda aí, todo mundo está lendo. Agora me perdi, o que eu ia dizer? Sim, esses caras são filósofos, são sociólogos e tal. Não é? E a impressão que dá no fim do livro, apesar deles retomarem os textos dos psicanalistas e tal, é que eles não entendem muito bem, eles entendem o gozo numa perspectiva positiva. Não é? Como se o gozo... claro que o gozo é positivo porque ele é inevitável, não tem como você não gozar do corpo. O nosso corpo é um corpo que goza porque é um corpo atravessado pela linguagem. Não entendam o gozo, obviamente, só para deixar claro que o gozo em psicanálise, em Lacan, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas não tem diretamente a ver com prazer. Isso já é uma distinção, não é? A ideia do prazer em Foucault. Por que não tem diretamente a ver com prazer? Porque o gozo ele é inevitável, ele é positivo, porque positivo no sentido Foucaultiano, né? Ele tem uma positividade. Mas qual é o problema? Ele também tem um efeito que pode ser devastador para o sujeito. Não é? Por quê? Porque toda experiência de gozo ela implica uma dessubjetivação e uma objetalização do sujeito. É claro que nós podemos, apesar disso, gozar com isso. Não é? Mas isso é muito complicado, porque é complicado você, por exemplo, se você acredita no Alush, de que a intensificação do prazer equivale ao mais de gozar, você teria que acreditar na ideia de que promover uma proposta de buscar novos tipos de mais de gozar seriam emancipatórios. Isso, para a psicanálise, é um pouco complicado de aceitar. Não é? Porque, como eu disse, o gozo, porque, por exemplo, quando os caras falam de que o neoliberalismo tem um efeito de gozo, e, por exemplo, no mundo contemporâneo e tal, e etc. O problema qual é? É que eles esquecem de dizer que as pessoas estão morrendo e adoecendo de gozo, de gozar mais, ou estão morrendo e adoecendo de mais de gozar. Não é? Tem uma outra questão aí, que eu já fiz essas críticas por aí, a turma dos gêneros quase me lincha. Por
quê? Você tem que considerar, por exemplo, seguindo o próprio Foucault, que a intensificação dos prazeres e do corpo é um projeto capitalista. Foi originalmente um projeto moderno e capitalista. Se você considera, se você acredita no Alush, de que a intensificação dos prazeres equivale ao mais de gozar, você teria que considerar, por exemplo, a tese lacaniana de que o capitalismo é uma tentativa de recuperação do mais de gozar. O capitalismo trabalha com isso. O capitalismo propõe, lhe ilude de que você pode recuperar o mais de gozar, sem dano, sem castração. Lembre-se, não sei se todo mundo conhece, o discurso do capitalista em Lacan é um discurso, na topologia dos 4 discursos, é um discurso onde as impossibilidades do discurso são dissolvidas, não é? Onde o sujeito está ali funcionando e gozando sem saber muito bem o que está fazendo. Ele acha que está no comando, mas não está. É muito parecido com o adicto, que quando a família olha para ele e diz, olha, você está bebendo muito, está cheirando muito e tal, ele diz, não, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe porra nenhuma. Ele já está, quando o cara diz, eu sei o que eu estou fazendo, é hora de internar. Não é? É mais ou menos como o sujeito, no discurso do capitalista, funciona. Quando ele diz, eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo, ele já está muito complicado nesse balaio de gozo que o capitalismo promove. Não é? Então, a pergunta que a gente pode fazer, por exemplo, para os Foucaultianos, e para o próprio Foucault, e para os estudos de gênero, é essa. De que forma, não é, essa intensificação, essa produção desses novos prazeres, eles realmente funcionam como uma resistência à lógica capitalista ou, por outro lado, eles estão sendo promovidos pela lógica capitalista que promove o mais de gozar. Não é? Que é um pouco o que acontece, que a gente está vendo no mundo contemporâneo, na internet, e etc., etc. Não é? Vou, por fim, colocar minha posição aqui para eu terminar de falar e vocês começarem a perguntar mais diretamente. Vou dizer a minha posição final com relação a isso. Qual é? De que a clínica não comprova a tese Foucaultiana de que a intensificação dos prazeres é emancipatória para o sujeito. A clínica não tem comprovado isso. Não é? Pelo menos a clínica psicanalítica não. Isso não quer dizer que a psicanálise vai moralizar a intensificação dos prazeres ou os novos prazeres, ou se você quer gozar assim, gozar assado. Bom, só que, considerando essas características de dessubjetivação do gozo, é preciso ter cuidado com ele. Não é? Você não pode simplesmente promovê-lo. Por quê? O que nós encontramos na clínica hoje, por exemplo, são pessoas que têm uma certa liberdade na intensificação dos prazeres e do gozo, né? E essas pessoas estão chegando na clínica reclamando disso. Né? De que, tudo bem que você pode dizer que não foi bem isso que o Foucault propôs. O Foucault não propôs o sujeito se acabar de prazer, de gozo e etc. Não é? Mas o que tem acontecido do ponto de vista prático na cultura é mais ou menos isso. Você tem as pessoas estão usando o corpo, porque essa proposta é uma proposta do Foucault, né? Diz, olha, o melhor seria que você usasse o corpo como se fosse apenas um corpo. Não é? Foucault participava dos inferninhos homossexuais lá de São Francisco, não é? Tinha suas práticas, como é que chama? De intensificação. Morreu disso, né? Porque ele pegou AIDS e nessas brincadeiras lá em São Francisco, na década de 80, imagina, não tinha... Né, Foucault morreu em 84, se não me engano, desde 81 que ele adoeceu, ou coisa parecida.
Isso é uma coisa que estava começando, ninguém sabia, enfim. Não é? Mas a ideia dele era essa, que você deveria usar o seu corpo como se fosse só um corpo. Ele diz isso, é como acontece na sauna gay. Né? O corpo do outro é apenas um corpo. Não é? E que você usa o corpo do outro, o outro usa o seu e tal. E tem uma coisa interessante também, isso eu concordo com a Aluche, que o Aluche diz assim, o Foucault vai mostrar, por exemplo, de que nas relações sadomasoquistas existe um tipo de prazer, não é? Que é um prazer que implica o poder, que é um prazer de dominação do outro, mas é um jogo sexual de dominação em que o sujeito, para o Foucault, poderia obter um prazer dessa ordem, não é? E que isso teria um caráter, vamos dizer assim, político emancipatório para o sujeito, né? Bom, isso para a psicanálise realmente é muito complicado de digerir, não é? Porque, como eu disse para vocês, por uma questão clínica, na clínica psicanalítica, você intensificar os prazeres e ter prazeres de todas as ordens, isso não dá ao sujeito um tipo de posicionamento com relação a uma certa gozo do corpo. Não necessariamente. Né? Se o sujeito consegue, até porque realmente a arte erótica, para o Foucault, ela se mostrou um pouco ineficiente, né, para o próprio Foucault. Não foi uma coisa que se comprovou. Né? Então, veja bem, o que eu estou querendo colocar para vocês é exatamente que eu acho que toda essa polêmica dos estudos de gênero e com a psicanálise, o grande problema é exatamente esse. É como, por um lado, os estudos de gênero, eu posso estar equivocado, mas é o que me parece, estão trabalhando com essa ideia Foucaultiana de que a intensificação dos prazeres ela é emancipatória e que o sujeito tem direito ao gozo, direito aos prazeres, tudo bem. Né? O problema não é o sujeito ter direito aos prazeres, ou ser gay, ou ser lésbico, ou ser trans, ou ser isso, aquilo outro. O problema não é esse. O problema é o efeito que isso tem. A questão que clinicamente, para a psicanálise, a clínica não comprova a hipótese política, como movimento político e social, ele obviamente tem uma importância, mas a clínica não tem comprovado essa hipótese Foucaultiana. Pelo contrário, o que tem acontecido é que essa intensificação do mais de gozar, não é? Ela tanto é promovida pela lógica capitalista, como tem um efeito dessubjetivante para o sujeito. As pessoas têm chegado na clínica reclamando que as suas relações simbólicas se enfraqueceram. E isso faz falta. Isso faz falta para o funcionamento do sujeito. Né? Você ter relações, porque, por exemplo, você fazer do outro apenas um corpo, bem, vamos liberar geral e vamos, né, transar loucamente. Mas tem um determinado ponto em que as relações simbólicas fazem falta, as relações desejantes. Não é? Porque não é que a psicanálise proíba isso. Não é dessa ordem. É que é preciso se dar conta do efeito que isso tem para o sujeito. E do ponto de vista dessa concepção de gozo, não é? Porque nós não estamos falando mais de prazer, estamos falando de gozo, que lembrem-se que o gozo, ele implica, como eu disse, uma objetalização do sujeito e uma dessubjetivação, não é? E uma questão final, porque tem a ver com essa dessubjetivação, porque eu vou terminar mesmo, para vocês perguntarem, é que em Lacan, especialmente, a nossa relação com o gozo e com o corpo, e que está estabelecida naquela formulazinha do fantasma, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o S barrado punção de A, S barrado, um losangozinho A, não sei se vocês conhecem, ela determina o quê? Que a nossa relação com o gozo é sempre uma relação de dessubjetivação. Isso é estrutural, isso não é patologia. Quando a gente goza do corpo, e nós estamos num ponto de dessubjetivação. Pensem no orgasmo, que é talvez o gozo mais explícito, não é? Vamos dizer assim, que no momento do orgasmo o sujeito subjetivamente se apaga. Não é? Ainda bem que dura pouco. Não é? Mas é assim, né? Tem uma... o problema qual é? É que
essa experiência de dessubjetivação do gozo do corpo, ela precisa de um movimento contrário, que é um movimento de ressubjetivação. Porque não é que você não possa se dessubjetivar, porque é inevitável. Mas você pode gozar, se dessubjetivar, mas precisa se ressubjetivar. Fazer uma recomposição da posição do sujeito. Não é? Problema clínico que tem se apresentado qual é? O sujeito está entrando numa empreitada gozosa, não é? Essa empreitada gozosa tem um efeito dessubjetivante e o sujeito não está conseguindo recompor a sua condição subjetiva. O exemplo mais nítido disso são os toxicômanos. Né? O sujeito entra numa empreitada gozosa e o processo de ressubjetivação, que às vezes pode até acontecer, mas de maneira geral não acontece. O sujeito não se recompõe mais. Abre e não se recompõe mais. Né? Que isso tem a ver com a cultura, com a fragilidade simbólica do nosso mundo contemporâneo, tudo bem. Né? Mas isso, do ponto de vista clínico, é o sujeito que vai ter que dar conta. Né? Então, a clínica não tem confirmado essa hipótese, porque exatamente isso, para terminar, o que a gente pode dizer é que a psicanálise, e essa diferença, a psicanálise nunca foi uma sexologia. Nunca foi. Ela não acredita, eu estava dizendo para os alunos essa semana, a psicanálise não acredita nem no amor, nem no sexo como cura para o sujeito. Não é? A psicanálise, ela é, e aí eu concordo com a Luz, ela é uma erotologia. Ela não é uma sexologia, é uma erotologia. Uma erótica. O Lacan diz isso no Seminário 10. A psicanálise é uma erótica por quê? Porque sabe que o corpo goza. Não é? Mas ela não é uma sexologia. Tanto é que a proposta ética final do Lacan é uma proposta que se resume numa frase muito sugestiva, de que a relação sexual não existe. Não é? Isso não é uma frase de efeito, simplesmente. Ela é uma frase que comporta uma ética, que implica o fato de que o sexo não é uma resolução, uma atividade sexual intensa, não é que a psicanálise proíba. É a mesma coisa do amor, ninguém proíbe o amor é importantíssimo, da mesma maneira que o sexo. Mas não cura ninguém. Não é? Você não vai se curar das suas dificuldades, do seu problema, da sua castração, do seu buraco, como diz Lacan, nem por amor, nem por sexo. Pelo contrário, o amor e o sexo vêm por conta do buraco. Não é? Se você quiser tampar o buraco, as coisas se complicam. Não é? Bom, então, agradecer a todos e até dia 19 de outubro.